Graça e paz, meus irmãos. Hoje é terça-feira, hoje é dia 19 de novembro do ano 2019 e nós queremos continuar compartilhando com os irmãos do livro do Augusto de Castro, A Grande Revelação de Deus à Humanidade deste Século. Irmãos, esse estudo aqui é um estudo tremendo e você não vai encontrar isso aqui em nenhum seminário. Em nenhum curso teológico você vai encontrar um estudo desse. Isso aqui é uma divina revelação que Deus deu ao servo dele, Augusto de Castro, sobre os últimos dias. Esse livro ele mostra o tempo em que as profecias vão cumprir dentro dos versículos e capítulos da Bíblia. Então é um código isso aqui. Então Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar com a humanidade. Se você deseja adquirir esse livro, o nome da editora é Chiado Editora. Você entra aí na internet, no site é www.chiadoeditora, completo, né, junto.com. E você pede esse livro, meu amado irmão. Eu já quero deixar bem claro que em nenhuma parte do livro, eu estou estudando o livro, em nenhuma parte do livro o irmão datou a data do arrebatamento da igreja. As pessoas que dizerem isso, elas estão mentindo. O irmão não datou a data do arrebatamento da igreja. Ele está apenas mostrando a época em que as profecias vão se cumprir dentro dos versículos e capítulos da Bíblia. Isso não pode ser mera coincidência, não. Deus, um ser supremo e inteligente, deixou isso para nós entendermos. Se fosse um versículo da Bíblia, eu ficaria calado para vocês. Mas é em vários textos da Bíblia que o irmão mostra o tempo que as profecias vão se cumprir. Então, acompanhando aqui no livro, o irmão citou aqui Daniel, capítulo 7, versículo 13. E todos nós sabemos que Daniel ele é o dicionário do livro do Apocalipse. Se você quer entender Apocalipse, primeiro você precisa de estudar o dicionário. Quem é o dicionário de Apocalipse? O dicionário de Apocalipse é o livro de Daniel. Então, no capítulo 7, versículo 13 de Daniel, o que Daniel fala aqui? Ele está vendo a segunda vinda de Jesus na cidade de Jerusalém para a implantação do milênio, do reino teocrático. Daniel 7,13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu os seus anciões de dia, e o fizeram chegar até ele. Daniel 7,13. Ou seja, ele está falando de uma segunda vinda em Jerusalém. Então você tem que somar aí o capítulo com o versículo. 7 mais 13, exatamente 20. Ou seja, 20 séculos. 2000 anos. O Senhor Jesus volta em Jerusalém depois de 2000 anos, desde a sua crucificação. E segundo o autor do livro, em 2027, completa então 2000 anos que Jesus foi crucificado. Lucas 21, versículo 27, ou seja, século 21, ano 27. Lá em Lucas 21, 27, está falando da segunda vinda em Jerusalém. Então, meus irmãos, continuando aqui no livro do nosso irmão, a visão de Daniel, ela refere-se à segunda vinda do Senhor Jesus, que é contada em 20 séculos, desde a sua morte e ressurreição, e a sua vinda, conforme soma do capítulo com o versículo 7 mais 13, é igual a 20. 20 séculos, 2000 anos. E na parábola do bom samaritano, o bom samaritano disse que voltaria depois de 2 dias, 2000 anos. No versículo seguinte de Daniel, capítulo 7, versículo 14, vai indicar o século. O versículo seguinte, ele vai confirmar o século que Jesus virá. O versículo de Daniel 7, versículo 14, está dizendo assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. 7, 14 de Daniel. 7 mais 14, 21. Ou seja, século 21.
Daniel capítulo 7, versículo 14, indica o século 21. Daniel capítulo 7, versículo 13, indica o ano 27 do século 21, que começou no dia 1º de janeiro de 2001. Então, meus irmãos, pulando mais para frente aqui, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, que é um texto bíblico que mostra a vinda de Jesus. 2 Pedro capítulo 3, todo o capítulo de 2 Pedro 3 vai falar da volta de Jesus. Quando você pega o capítulo 3 de 2 Pedro, mais a soma dos 18 versículos, vai dar exatamente 21, ou seja, século 21. Século 21. Então isso aqui, meus irmãos, isso aqui é tremendo. Isso aqui somente uma mente divina, uma mente inspirada pelo Espírito Santo é que pode entender aqui um estudo desse. Aqui, por exemplo, em Marcos, capítulo 13. Em Marcos, capítulo 13, meus irmãos. Do versículo 24, 25, 26, 27, onde fala de uma segunda vinda na cidade de Jerusalém. Então você soma os versículos e você vai chegar à seguinte conclusão. Marcos 13, versículo 24, 25, 26 e 27. Versículo 24, 2 mais 4 é 6. Versículo 25, 2 mais 5 é 7. Versículo 26, 2 mais 6 é 8. Versículo 27, 2 mais 7 é 9. Então você soma tudo, vai dar 6 mais 7 mais 8 mais 9. É igual a 30. 30 quer dizer, você tira o zero, terceiro milênio. Jesus volta em Jerusalém no terceiro milênio. Em que ano do terceiro milênio? É justamente o versículo de número 27, ano 27. A soma dos versículos 24, 25, 26 e 27 vai somar 30, ou seja, o terceiro milênio, número 3, terceiro milênio. E o versículo 27, ele vai dar a época em que Jesus volta em Jerusalém na sua segunda vinda, em conformidade com Lucas 21, versículo 27, ano 27, século 21. E ainda em conformidade com João, capítulo 20, versículo 27. Capítulo 20, João 20, versículo 27. 20 séculos, capítulo 20, 20 séculos, 27, ano 27. O que aparece lá? Aparece Tomé. Tomé vê o sinal dos cravos e diz assim, eu só acredito se eu ver o sinal dos cravos. Isso aí é os judeus no final da grande tribulação, onde eles só vai reconhecer Jesus quando eles verem os sinais dos cravos. Apocalipse 1, versículo 7 e Zacarias 12, versículo 10. Então, meu irmão, esse livro é maravilhoso. Você não pode deixar de comprar. Você não pode deixar de comprar a grande revelação de Deus à humanidade deste século. Augusto de Castro, editora Chiado Editora. O nome do site é www.chiadoeditora.com. Irmão, este é um estudo maravilhoso que você não vai encontrar em nenhum curso de teologia. Você nunca vai encontrar isso aqui em seminário, porque é uma revelação de Deus à humanidade do presente século. O irmão mostra o tempo em que as profecias vão se cumprir. Já quero deixar mais uma vez bem esclarecido. Em nenhum momento do livro o irmão datou a data da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima terça-feira na presença do Senhor. Amém.